a nossa 53ª reunião virtual de estudos da filosofia Rosa Cruz, do grupo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a gênese e evolução do nosso sistema solar, o caos. Hoje, 8 de agosto de 2021. Para iniciar, vamos começar pela oração do estudante Rosa Cruz. Estou compartilhando. Dá para ver minha tela, pessoal? Não. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó Senhor, nossa força e nossa redenção. Assim seja. Então, dando início, né? Vamos começar relembrando o que é caos. Então, caos... Alguém quer comentar o que é caos, gente? O que é caos? Posso falar? Pode. Caos é uma forma muito, hoje é interpretada de uma forma muito errônea. Na minha lição, coloquei isso. Está bem baixinho, o Fernando não está dando para ouvir. Melhorou agora? Melhorou. Caos, hoje, né, tido no senso comum, ele é tido, ele é entendido de uma forma muito incorreta, né? Isso numa lição até que eu apresentei, o Pedro tinha apresentado. Hoje, quando você fala de caos, todo mundo interpreta como confusão, como bagunça, né, como desordem. Isso é totalmente incorreto. Né? Na verdade, o caos é próximo quase que da essência. Na verdade, o caos é a essência do nascimento de tudo, é da onde tudo surge. Então, eu sempre gosto muito de pontuar isso, né, que hoje, até nós muitos utilizamos o termo caos de uma forma muito equivocada, né? Porque a realidade do caos é a raiz da substância cósmica. Muito bem. Mais alguém? Então vamos lá, né? Quando nós estamos falando de caos, nós estamos falando de um intervalo que existe entre períodos e revoluções, e nesse período cessa toda distinção entre vida e forma. Então nós estamos falando de um só espírito compenetrado com todo o espaço. Esse período ele é muito importante para o crescimento da alma, porque é um período, né? Ele é até mais importante do que a existência concreta, porque é um período de assimilação das experiências que a gente passou aqui, né? Na nossa atuação ativa, e ele também é um período onde nós somos capazes de realizar e de progredir durante a manifestação ativa. Tudo que a gente... É assim, ó, quando eu estou no caos, eu evoluo em tudo que eu fiz enquanto eu estou aqui manifestado. E tudo que eu faço aqui manifestado é reflexo do meu aprendizado e da minha existência no caos. Então, é um processo muito bonito de se ver, né? Porque caos, se eu fosse resumir, é tudo que atualmente nos rodeia. Então, é um espaço, o espírito em atenuada forma, e tudo é espírito. Então, assim, a nebulosa ígnea, a atmosfera que nos rodeia, o espaço entre mundos, tudo é caos. O espírito manifestado, acho que é importante a gente saber que ele é dual.
A forma é a manifestação negativa do espírito cristalizado e inerte. E o polo positivo, ele manifesta-se como vida, que galvaniza a forma negativa e leva à ação. Porém, toda vez que eu falo dessa manifestação dual, eu estou falando em vida e forma originada em espírito, espaço e caos. Ô Rê, ainda tá na tela da oração, tá correto ou não? Não, é mais engraçado, porque eu vou interromper e vou fazer de novo, tá, gente? Tranquilo, não tem problema. Só a hora que você for passando, a gente vai te pontuando se tá passando ou não. Então, mas assim, alguns estão vendo tela cheia e outros não? Nós aqui não, eu e o Carlos estamos vendo pequena mesmo. E à esquerda tem os que você põe, 1, 2, 3, 4 lá. Vocês lembram onde era o lugar que a ensinou no exibir lá em cima, que a Patrícia ensinou uma vez? Não, mas já temos o primeiro caminho. Vamos lá exibir, acho que a gente vai lembrando. Acho que esse... Ô, Rê, põe lá. Em cima. Muito bem. Apresentação de slide. Configuração. Por que a gente diz que o caos é a base de todo o progresso? Que silêncio, hein? Então vamos lá, né? Porque no progresso, é lindo isso. As formas velhas que já prestaram a sua utilidade, elas são dissolvidas no caos. E quando ela se dissolve, ela dá a oportunidade de nascimento de novas formas. Então, o caos é um processo de renovação. No caos, nós fazemos, dissolve-se as velhas formas e dá a oportunidade de novas formas se manifestarem. Então, é um intercâmbio constante. Sem esse constante movimento, a obra da evolução cessaria. E aí, a gente estagnaria, né? O que impediria toda a possibilidade de desenvolvimento. Então, a gente deve aprender a pensar no caos como Espírito de Deus que compenetra todo o infinito. Por isso que a gente diz que caos é um nome santo e que significa a causa de tudo o que nós vemos na natureza. Então, enquanto forma, nós estamos como espírito cristalizado e quando estamos no caos, nós estamos em espírito de uma forma mais suave, vamos dizer, menos densa, né? Quando o calor e o frio penetram o espaço que ocupava o caos, eles produziram a cristalização do universo. E aí vem a pergunta, como é possível dizer que o universo é espaço ou espírito cristalizado? Vou voltar aqui para vocês responderem. Então, tem um exemplo aqui, né, que ele diz que é similar à eclosão de um ovo. Então, da mesma forma que o ovo é cheio de um fluido viscoso e que quando a gente põe no calor, ele gera, né, um pintinho vivo e aí ele vai gerar esse pintinho em forma cristalizada. Então, tem ossos, tem carne dura, né, tem penas, são formas rígidas. Então, é a mesma coisa quando eu falo de caos e da cristalização no universo. O espírito, ele está ativo o tempo todo, tanto na manifestação, quando ele está como espírito cristalizado, e comparando com o ovo, né? É a geração do pintinho na forma cristalizada, e durante o caos, porque ele está numa forma atenuada, como se fosse este fluido gelatinoso do ovo. Então, para entender, eu achei esse exemplo muito legal.
Como se dá o crescimento da alma durante o caos? O que vocês acham? Como que a alma cresce no caos? Seria pela assimilação, né? Então, né, através do estreito contato com os seres mais altamente desenvolvidos. Então, é diferente, né? É um processo que eu não paro de crescer, mesmo não estando aqui manifestado, né? As classes que alcançaram pouco desenvolvimento durante a manifestação, elas experimentam e beneficiam-se das vibrações superiores. Então, isso sim, Fernando, permite que ela reviva e assimile as experiências passadas, o que era impossível enquanto ela estava limitado pela forma. Então, se ele não aprendeu aqui, ele tem agora a oportunidade de dar uma acelerada no seu desenvolvimento espiritual, tanto pela convivência com espíritos mais evoluídos, como também pelo processo de fazer a assimilação de coisas que ele não viu ou não percebeu enquanto ele estava manifestado. Qual é a similaridade do processo que ocorre com o espírito no caos e o espírito na morte? Porque tem uma similaridade, né? No intervalo entre a morte e o novo nascimento, o espírito também tem grandes benefícios. Lá ele assimila todo o aprendizado que nós tivemos aqui na Terra e ele se prepara então para retornar e ser testado neste aprendizado. O espírito, depois da forma, ele também vai estar lá numa forma mais atenuada, sem estar com o corpo denso. Então, existe uma similaridade muito grande. Por quê? Na noite cósmica, nos intervalos de repouso entre períodos e revoluções, também existe uma inteira libertação do espírito da forma, e o que resulta o benefício que ele tem o benefício de extrair e assimilar todas as experiências que ele teve aqui, né? Então, é uma forma de acelerar esse desenvolvimento. Tá claro, pessoal? Alguma pergunta? Para mim tá tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Então, por que o período terrestre é tido como o pináculo da diferenciação? Por que a gente fala que é o pináculo da diferenciação? Como é que era nos outros períodos? Porque nos períodos anteriores, não sei, tá? Meu ponto de vista, se é o que você vai colocar, né? Que entendi. A gente estava vindo num processo de involução, né? Então, o D é o pináculo, porque agora, a partir de agora, a gente vai estar no processo de evolução. Muito bem, né? Então, antes do período terrestre, não havia diferenciação entre o sistema solar nem entre diferentes planetas. Hoje não, né? Na realidade, ou seja, hoje, quando eu falo de período terrestre, eu tenho um sistema solar e tenho diferentes planetas na sua órbita. Então, nós temos planetas desse sistema solar e de outros sistemas solares. Então, isso foi possível no período terrestre. Hoje a gente sabe que existem 7 raios ou correntes de vidas e que todas elas seguem evoluções diferentes, mesmo aquelas que pertencem à mesma classe originais de espíritos virginais, que faz parte da nossa humanidade, e de outros sistemas solares também. Então, nos períodos anteriores, todas essas diferentes subclasses ou raios encontraram um ambiente apropriado para sua evolução no mesmo planeta. Então, cada um dentro do seu grau de evolução. E no período terrestre,
as condições tornaram-se de tal maneira, né, que facilitasse a cada classe o grau de calor e vibração necessário para o seu momento particular de evolução. Então, nós fomos segregados em diferentes planetas e em diferentes distâncias do centro da vida, que é o Sol. Essa é a razão do nosso sistema e de todos os outros sistemas solares do universo. Então, quando perguntam assim, mas então não existe vida só na Terra? E aí? Com base nisso? Claro que não. Existem vida em todos os planetas, em formas e em condições, e em leis de evolução, em leis de sobrevivência, né, diferente. Então, tem mais uma pergunta. A vida pode existir independente da forma concreta? A gente só vê vida enquanto a gente está aqui encarnado? Ou existem outras formas de vida? Lógico que existe, só que não são visíveis aos nossos olhos físicos, né? Muito bem. Nós do ocultismo, né, o ocultismo, ele acredita nisso, que sim, que existem vidas não perceptíveis nos 5 sentidos. Então, e essas vidas também, elas estão vivendo e não estão sujeitas a nenhuma das leis que regem esse estado concreto de matéria. A ciência, ela não acredita nisso e ela afirma que não. Por quê? Porque a ciência tem a sua base na vida de forma sólida, né? E de tudo que é perceptível a 5 sentidos. Mas aí dizer que não existem essas vidas está saindo no Ecos desse mês, inclusive, um artigo que fala, né? Que quando você morre, acabou, né? O que não é verdade, porque a gente sabe que existe vida após a morte e assim, é muito difícil porque a ciência não consegue explicar, por exemplo, alguns fenômenos, vamos dizer assim, como a EQM, que é a experiência quase-morte, a clarividência, por que as pessoas veem, né, outros mundos, ela não consegue explicar isso, mas a gente sabe que assim, são relatos com um grau de detalhes muito grande para a gente dizer que não existe. E no ocultismo a gente sabe de como funciona o nosso processo de frouxidão entre o corpo vital e o corpo denso, que nos permite viajar por outros mundos, né? Então, quando eu falo de caos, eu estou dizendo que o espaço não é sinônimo de nada. Ele mantém em si o germe de tudo quanto existe durante a manifestação física. Então, só não tenho a forma, mas eu tenho o germe lá, e esse germe, e da fusão do caos com o cosmos, há sempre e de cada vez algo novo nascendo que não era percebido antes. O nome disso é muito bonito, porque ele diz que é gênio, né? Que é, na realidade, a causa da epigênese. O que é mesmo epigênese, gente? É você colocar causas novas em movimento, né? Muito bem. Então, assim, eu posso ter um destino maduro, eu posso ter um tema natal que me dê indicativos do meu comportamento, mas eu tenho dentro de mim essa característica de gênio, que é eu ser capaz, através da minha força de vontade, de colocar outras causas em funcionamento e mudar essa rota, né? E isso aparece em todos os reinos e é a expressão do espírito progressivo, tanto no ser humano, no animal, como na planta.
Olha, hoje foi bem rapidinho minha apresentação, viu? E olha que eu olhei ela bastante. Então agora está aberto para a gente discutir, gente, porque a lição era bem curtinha. Quem quer fazer perguntas? Aham. Tá bem baixinho, Fernando. Um pouquinho. Essa parte você passou, explicou que quando chega nesse determinado tempo de mudança de opinião, quando nós entramos no caos, nós temos contato com todos os outros seres mais elevados de nós, é um contato mais próximo, né, do que você passou. Isso, por exemplo, a gente pegaria de todos esses sete espíritos, por exemplo, planetários, está tudo incluso, né, nesse caos, ou eu fiquei com essa dúvida, assim, não sei se isso foi claro. Tá. Eu aceito a ajuda dos universitários, mas eu vou dar a minha opinião, né? É como se a gente saísse da forma e voltasse para tudo que é integrado de Deus. Então a gente está próximo dos poderes latentes de Deus e dos espíritos que estão mais evoluídos. E aí a gente está então num processo como se a gente tivesse em assimilação, não é? Quando você começa a absorver este conhecimento, como que a gente fala? É como se fosse meio por osmose, né? Eu vou pegando essas vibrações. Alguém quer complementar e quer corrigir se estiver errado? Não? Não vou complementar. Não vou. Muito bem. Quem mais? Ridículo isso, gente. Ridículo. Regiane, Oi. eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que sempre achei fascinante, que é a epigênese. Por que esse ritual existe? Então, assim, todos nós temos esse potencial, que é realmente o que nos faz progredir, né? Porque se a gente ficar sem nada novo, estagnava. Eu falando de Paracelso, Agora, quem que foi cada um desses casos aqui, ó? essa genialidade, digamos, da epigênese, ela vai sendo assim, diretamente proporcional à evolução, isto é, quanto mais a evolução evoluir, mais a gente poderá usar e propiciar essa epigênese, quer dizer, parece que tem essa lógica, né? Eu também acredito nisso, Magali, porque à medida que você vai, da mesma forma que a gente diz, que a gente não passa pelo estudo do conceito e lê da mesma forma, né? Que as coisas vão sendo reveladas de acordo com o nosso grau de compreensão do que eu leio, né? Quanto mais eu vou evoluindo, mais eu vou exercitando a minha força de vontade. E quanto mais eu vou tendo um domínio maior da minha força de vontade, porque a epigênese está inteiramente atrelada à minha força de vontade de mudar as causas, não mudar as causas, mas mudar as rotas, né? Vamos dizer assim. Então, quanto mais eu vou evoluindo, a minha força de vontade vai ficando maior e a minha compreensão também vai ficando maior. E na medida que você vai usando a epigênese cada vez mais, você também, se eu estiver certa, não sei, você vai se liberando até do aspecto astrológico, né? Daquelas causas, daquelas motivações que te prendem em certas situações, né? Eu ainda tenho destinos maduros, né, para pagar. Parece que isso é fatal, né?
mas eu Acho que ela não deixou vou fazer essa gerando semana e também ficou sem novas computador. causas, e esse é o caminho da Ela fez evolução, igualzinho né? o Fernando Por fez isso nas que a gente coxas. fala Isso que a deve fazer nas evolução coxas. é um Na caminho véspera, ela individual fez e antes. para Chama-se fazer cima nas e coxas, sabe? Ela espiral. ficou sem É, computador. Mas não eu interessa, não isso subo explica onde isso reto, né? fica, Vou Celina. Você pode construindo, fazer mas todo o eu ponho rascunho no papel. espiral Eu e faço tenho pelo meu Entendeu? linhas também. retas Depois também você só faz a Agora, boniteza aqui, quanto mas o mais papel... Eu faço. Vai e ficar eu sem acho papel que também? Sem papel e sem é o caneta? que, quando eu estava Ela não fez estudando a cálculo, foi o que astrologia mais porque não mexeu tinha comigo, computador. né? Eu faço É no que quanto celular mais de eu quinta e vou sexta. Exato. construindo, Isso mais não eu justifica, vou sem encosto. estando, Sem encosto. entrando em Claramente encosto. contato, né, Você sabe com que a o encosto essência de gravacionista Deus, da é qual eu um sou milhão uma de vezes pior do que o centelha. encosto do E a sistema celular, entendeu? nossa, Porque o o nosso gravacionista ele é mais objetivo sensitivo, então é nos o encosto tornarmos gruda mais Deus, rápido, né? entendeu? Então, Mais assim, rápido do que para quem está no celular. acho que isso que é bonito. Diz que E quando o a gente gravacionista cai, ele cai tem rápido. milhares de oportunidades, tanto O processo aqui, quanto a gente dramático, tem entendeu? pós Para a ele. morte, e quanto a gente Mas tem no a gente fala. período da noite cósmica, quando a gente entra Não aí no adianta. caos. Por isso que é Então, importante a é gente... muito bonito a gente ver quantas oportunidades Deus nos dá de alcançarmos a perfeição. E é estranho o bloco, mano. Tem coisa, tem coisa. Muito bem. Tem Mais coisa alguém? estranha. Mas os dois estão juntos. Você viu ela falando daquela hora? Eu falei, você tá sem som. Ela, ai, eu tava falando com o Mais alguma pergunta? Tem coisa, hein? Nossa, então acabamos. Nós encerramos? Então vamos falar um pouquinho desse slide. Eu acho que vale a pena, né? Dessa questão, vamos pegar assim, né? Que a ciência não aceita determinada, tudo que não é comprovadamente do mundo físico. Alguém quer comentar um pouquinho mais de como que é esse processo do ocultismo que eu falei, da frouxidão entre o corpo físico e o vital? E a gente podia falar um pouquinho de clarividência voluntária e involuntária. Quem que quer comentar um pouquinho assim? A gente aproveita esse tempo para falar disso. Eu quero levantar um ponto aqui, uma visão também muito pessoal minha. Tá dando pra me ouvir bem agora? Tá baixinho, mas tá dando para ouvir, Fer. Perfeito. Se por acaso ficar muito ruim, você me sinaliza, por gentileza, tá? Tá. Bom, eu acho que a ciência vem caminhando também para uma evolução. Muitas coisas em que, há algum tempo atrás, eram tidas como totalmente impróprias de ocorrerem, a ciência vem aceitando coisas que o ocultista já vinha afirmando há muito tempo. Então, eu acredito que a gente tem dado os passos positivos, como manda o figurino, né? A ideia é sempre estar caminhando para frente, para cima, todos também sabe o motivo que foi necessário fazer essa separação. Mas a ciência atual, a ciência materialista, que ela tirou? o próprio nome já diz, né? Ela só acredita no que é material, e o que já tem validade. Ela tem reunião, a oração aí. Materialmente não pode ser Não, não fala. Fala nada, deixa quieto. Hoje nós vamos ficar mudos. Vamos dar de grau. Não, porém que eu ponho depois. então eu acho isso Merda já tá feita ao já. mesmo tempo uma incongruência, mas ao mesmo tempo também fico feliz por Essa Deus, merda feita. por ver que estamos caminhando. E Tá a totalmente ciência perturbada, a volta e mulher, meia abre uma coitada. janelinha, Tem compaixão dela, tá perturbadíssima. acredito que em pouco tempo nós vamos estar ligados Esse com já falou ciência, alguma coisa. religião, Não, fala nada. tudo falando Esse com a é mesma muito linguagem, que é o processo que nós Fica estamos quieto, caminhando. E na realidade, embora a ciência não aceite, né, muitas das questões, mas ela também não consegue explicar, né? Tá com as filhas. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do que foi dito que o Dr. McDougall tinha pesado a alma e a ciência ela não reconhece, né? E ela não consegue entender, mas teve aí um experimento que na realidade a gente sabe que não é a alma que ele pesou, né? Mas tinha algo ali na hora da morte que os cientistas
não conseguiu entender, mas que eram éteres, né? Que foram pesados. Então, assim, de vez em quando aparecem essas situações que a ciência não consegue explicar e que daí ela fica, né, nas dúvidas do que é tudo isso. E é o mesmo caso da EQM que eu falei, né, da experiência quase morte. Por mais que ela não consiga, e para quem não assistiu, vale a pena assistir aquele filme, O Mistério da Libélula. Ele mostra muitas experiências de EQM que não são explicadas, vamos dizer, mas os relatos são muito claros, né? Cheio de detalhes. Então fica aí para a gente pensar. Uma coisa até complementando, muita coisa que a ciência não consegue explicar, ela tende a colocar achou que era um carrinho, né? Olha que interessante. Por exemplo, achou que era o carrinho que ele tinha ganhado. O nascimento do planeta, né? Que é o chamado Big Bang. Porém, olha que legal, o caos, a ciência também, por não saber explicar, se você pesquisar, entrar no Google e buscar a definição de caos, olha que interessante. A definição é confusão geral dos elementos da matéria. No sentido de ser caótico, né? Como se a gente estivesse num momento caótico. A Camila, que mora lá, exatamente. E olha isso, antes da suposta criação do universo, do aparecimento dos seres, da realidade ou da natureza do cosmos. Então, por exemplo, Dom Felipe. Olha que interessante. Ela diz que é um elemento da matéria, da suposta criação, né, que ela vem do cosmos, mas por não ter uma explicação para isso definitiva material, acho que ele não queria sair de lá. Fazer a dupla com um termo confusão Neymar. geral. Seria uma bagunça dos elementos, e aí entra ali, daqui a pouco volta, se choca, volta, o Big Bang nasceu, se criou, apareceu. Mas o meu que eu sigo, que eu fiz as peças lá. Essa menininha de novo. São coisas A Bela Assim como o espaço é visto como vazio, né? Então é como se todo o espaço que está à nossa volta fosse vazio. Então até pus lá naquele slide como se a gente estivesse no meio de um nada, de um redemoinho de nada, né? O que não é verdade, porque se a gente fala que a gente é uma chispa divina, se o universo foi criado e é a extensão de Deus, então tudo que está no mundo, espaço ou matéria, é vida. E é espírito divino e evoluindo de formas diferentes. Acho que isso que é muito bonito. E caos, normalmente, ele é visto como caótico, como negro, né, escuro, no sentido assim, como se não tivesse luz, né, e não é verdade, porque existe a luz divina imperando em todo esse espaço, né. Legal, isso, né, nossa, perfeita, muito legal a sua colocação. Não se pode atribuir, dar uma explicação racional, porque toda essa parte, os períodos, né, são coisas que ainda estão, né, muito tudo botado é bom acontecer, que daí depende da gente. Deixa eu acontecer, depende de você. O que eu acho muito bonito é quando Do quê? Depende de você de mim, Senhor. Não pode ficar dependendo da gente. Fernando não conseguiu salvar. Não tem necessidade de nós sabermos, porque passa por outro patamar. Ninguém conseguiu Ainda não gravar. estamos a quem Não de consegui entender. entender isso. Mas nós não dizemos, né, que não Pelo que eu existe, sou que não chuta, né, acontece, Michael? que é uma confusão, que Todo é mundo caótico. sozinho não consegue fazer o que você faz. Padrão, uma Aproveitar linguagem e gravar. mais Não é igual eu mais gravava essas reuniões em São Paulo. natural. Mais popular. Porque ela não quis, Popular, ninguém obrigado. quis. E olha só, né, vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Olha só, né, é importante a gente entender isso, né, que não somos só nós, não existe só o mundo físico, e
do mundo físico, nós só conseguimos enxergar a região química, que é a região onde está a forma. A região etérica, os éteres, a gente usa o termo, são gases. O que tem aí só são gases, né? Na realidade, a gente não consegue ver os éteres que estão aí, e nós sabemos que quanto mais a gente vai evoluindo, menos a gente vai estar em corpo denso. Então, o próximo, que é o nosso corpo vital, né? Nós já vamos estar falando em um corpo muito mais etérico. À medida que a gente vai evoluindo, o espírito ele vai estar em massas muito mais atenuadas, né? Até ele voltar a estar totalmente em espírito interligado aí com Deus. Então a gente não consegue nem ver esses mundos. O clarividente, ou à medida que a gente desenvolve a clarividência, ou à medida ou no sono, né, que a gente também tem a oportunidade, algumas pessoas, de trabalhar no mundo do desejo, é o máximo que a gente consegue acessar, e ainda assim de forma inconsciente. E nós não conseguimos muitas vezes nem entender o que acontece no mundo de desejo. Por quê? Porque lá operam outras leis, lá não tem a lei da gravidade, lá as leis são outras, né? A velocidade, tempo, luz é muito diferente daqui. Então, olha que bonito, nós temos toda uma imensidão de mundo até chegarmos ao mundo de Deus, e a gente não consegue, a gente tem uma parcelinha só de consciência, né, que está aqui no globo D, que é onde nós estamos hoje. Exatamente. E outra coisa que eu acho maravilhosa, é que o fato de cada um, de toda essa diferenciação, ela é dada exatamente e exclusivamente à necessidade de cada espírito. Isso, assim, para mim é uma coisa maravilhosa. É o respeito entre determinado grau de evolução. Tá? Ninguém de cá para trás. É dada a oportunidade para que você evolua de acordo com as ferramentas, de acordo com o que você necessita. Então, isso para mim é um esquema de evolução. Isso é o que mais, entre outras coisas, faz esse. É muito lindo mesmo, porque nós estamos falando do nosso esquema de evolução, né, da vida humana, mineral, vegetal e animal, né, que está aqui neste campo de evolução. Mas existem outros campos de evolução vamos dizer, o globo D está em outros mundos, né? Então nós temos os anjos, nós temos a vida angélica, arcangélica, enfim, né? Nós temos outros esquemas de evolução aqui acontecendo e mais evoluído que a gente. Acho que isso é muito lindo, é saber que Deus vai... E por isso essa questão, né? É uma renovação constante. Uns vão evoluindo e vão ajudando os outros a evoluírem também, né? Então, nada para no universo. Tudo está em movimento, tudo está gerando causas e efeito, e tudo está evoluindo. É bem bonito de ver, porque quando a gente quer ver aquela cena, para quem já assistiu o filme Poder Além da Vida, tem uma cena que o cara vamos dizer assim, o mestre, né, ele toca no menino e ele passa a ver coisas, então o movimento da joaninha no chão, o barulho, ele passa a ver coisas que passa despercebido para a gente, mesmo coisas que estão na região química e que a gente não vê, né? A gente não coloca atenção, a gente sempre fica no superficial. Então, se aqui
a gente já vê assim que a planta que está lá, a grama que está no meu quintal, ela está constantemente em movimento, em evolução. Quando eu vejo, eu entendo isso, eu entendo que o universo todo está em evolução o tempo todo, né? Acho que isso é muito lindo. Esse porquê tá mais aqui, ó. Que mais? Que a Bíblia e tudo, né? Essa cena do filme, respondendo a lei da vida é muito bonita. Eu confesso que quando eu fico meio assim, para baixo, eu sempre penso no poder da força espiritual, do Deus mesmo, né, da onipotência do Deus, que a gente é uma centelha dele. Quando a gente fala uma centelha, nossa, parece assim, nós somos a faísca da faísca da faísca, mas o que me dá força é que eu digo assim, tudo bem, a faísca da faísca que está contida nele, né? É um raio que está contido nele. Nossa, isso é lindo, né, de ouvir. Isso me dá forças. É um galho da árvore, né? É um galho. Muito bem colocado. Mais alguma coisa, pessoal? Então, o que ficou para nós de caos? O rapaz ia falar, ela não O ouviu. que ficou, se eu perguntasse o que ficou desse caos para Não é nós? melhor interromper? O cara quer falar. Quem quer falar? Não, quem quer falar? Um dos Pô, meninos. não ficou nada. Então- Ô Rê, parece que tinha um dos meninos aí que estava tentando falar com você. Não sei qual aí. Diga, meninos. Não, é que eu ia perguntar uma outra coisa, né? Pode perguntar. Sobre uma coisa que eu tenho muita dúvida é sobre os 7 raios. Né? Que ela não falou. Os 7 raios, a gente está falando Que ela não de falou. 7 Tá vendo? raios Aqui, ó. que, assim, para esse dia de manifestação, aí vamos supor assim, a humanidade ela é um desses 7 raios, ou assim, eu não entendo muito bem essa relação, assim, onde é que a gente está situado, assim, quanto espíritos virginais, né, dentro desses 7 raios, né? Muito bem, acho que esse eu preciso, porque você sabe que Melhor eu se falar. ia fazer a mesma pergunta. Eu também tenho um pouco da dúvida dos 7 raios. Eu estou até tentando achar ela aqui. Alguém pode nos ajudar? Nesse contexto desse capítulo, os 7 raios que o Max Sendel fala aqui, são as correntes de vida que evoluem em cada um dos 7 planetas que compõem o nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter e Urano. Por quê? Justamente por causa da incompetência dos espíritos virginais. Os 7 raios, todos eles são espíritos virginais, todos eles. Né? Então, nós aqui, na Terra, nós também somos espíritos virginais. Então, nós somos um dos 7 raios. Tá? Então, a incompetência desses espíritos virginais em evoluírem no mesmo campo de evolução teve como necessidade a separação, né, do Sol em planetas a uma distância o suficiente para que cada um dos seres que evoluem em cada um desses planetas tivessem a mesma intensidade de força espiritual e de força física, né, espiritual e física, que vem do Sol, né, para que pudesse evoluir de maneira adequada à sua limitação, entendeu? Então, quer dizer, isso está relacionado não só com a distância do planeta em relação ao Sol, mas também com o tamanho e a composição do planeta em relação ao Sol. Então, por exemplo, um planeta gigante como Júpiter, ele é extremamente gasoso, por isso que os seres de Júpiter são os mais evoluídos, tirando os seres que evoluem no Sol. Os espíritos virginais que evoluem em Júpiter, atualmente, são os mais evoluídos, tirando o Sol. Né? E da mesma forma que os seres de Júpiter, os espíritos virginais que evoluem no planeta Júpiter são os mais evoluídos,
os seres que evoluem no planeta Marte, ou seja, os espíritos virginais que evoluem no planeta Marte, são os menos evoluídos do nosso sistema solar. E outra coisa interessante é que essa questão de distribuição ou dissecção do Sol em planetas, isso é a razão de ser de todo e qualquer sistema solar que existe no universo. Então, todo e qualquer sistema solar que porventura, por exemplo, o sistema solar que faz parte Netuno e Plutão, porque Netuno e Plutão não faz parte desse sistema solar, ele faz parte do sistema solar vizinho ao nosso. Tanto Netuno como Plutão, né, que faz parte do sistema solar que está do nosso lado, vizinho, eles também são seres, não necessariamente espíritos virginais, não, deve ser outro nome lá, que é dado lá para aquele sistema solar, né? Mas são seres que tiveram o mesmo problema, vamos dizer, né? Chegou um certo momento da evolução que eles não conseguiam acompanhar os seres mais evoluídos do Sol do sistema solar que pertence a Netuno e Plutão, e portanto, né, como aconteceu com a gente aqui, com todos os planetas, eles também foram devidamente convidados para se distanciarem um tanto quanto do seu Sol, do seu Sol do lado de lá, certo? Então é sempre assim. Então os 7 raios quer dizer justamente isso. São seres espíritos virginais que evoluem em cada um dos 7 planetas. Então nós hoje pertencemos ao raio terrestre, né? Então quem evolui em Vênus é do raio de Vênus, tá? Entendeu? Então isso nesse capítulo o conceito de 7 raios é isso, tá? Existem outros conceitos. De Vênus, Urano, Mercúrio, Terra, Júpiter e Marte. Deu um a menos aí. Saturno. E Saturno. E não estamos falando de Plutão e Netuno. Tá bom. Obrigada, Carlos. Cara, me surgiu aqui uma outra dúvida aqui. O nosso... Bom, esclarecendo. Eu vou resumir aqui se é isso. Então, quando a Terra e todos os outros planetas foram expurgados do Sol, foi para que cada um tivesse o seu habitat necessário para que pudesse dar continuidade na sua evolução, assim como a Terra. Os seres que não estão conseguindo acompanhar, teve a Lua, e aí esses seres que possivelmente iriam começar a atrapalhar a evolução na Terra, ficam nesse satélite e assim com os demais. Só que agora, voltando um pouquinho antes, quando nesse sistema solar nosso, antes dele ser expurgado, nesse período, nós não estávamos sobre, por exemplo, nós estávamos sobre o Deus criador do sistema solar, não sobre o Deus criador do nosso sistema solar, certo? Desde quando nós fomos criados como chispas divinas, nós fomos criados por esse Deus desse sistema solar. Desde o início. O plano inicial era não ter sistema solar, era todos evoluírem no Sol. Sempre acontece assim. Só que diante do livre-arbítrio e da lerdeza de cada um de nós, né, há a questão dos planetas. Existem sistemas solares no universo que não tem planeta, só tem o Sol. Por quê? Porque os seres criados por aquele Deus estão numa evolução, numa velocidade ou no estágio de evolução tanto quanto que podem evoluir na mesma esfera. Porque, veja bem, a partir do momento em que você deixa o Sol central, como aconteceu com a gente, a nossa evolução é muito mais lenta do que se estivesse evoluindo lá na massa central, entendeu? Então, a partir disso, a evolução fica mais lenta, existe riscos de perda, como são as luas de desintegração. Um exemplo é a lua da Terra, que pode fazer seres criados perderem a chance de evoluir em cima de evolução, né? Mas sempre sob, até a gente se tornar Deus, nós estamos sob a tutela de quem nos criou, que é o Deus desse sistema solar, né? Que está no mundo de Deus, que está no 7º plano cósmico, onde todos nós estamos.
Nós não passamos de Deus para Deus. Não é aquele negócio de falar assim, acabou aqui, legal, estou indo para outro sistema solar porque o outro Deus lá é mais legal, Não existe isso. Isso é ilusão. Tem gente que acredita nisso, tá? Tem gente que acredita nisso. Mas isso não existe, tá? Por que não existe? Porque nós somos criados por esse Deus, é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele sabe exatamente quando no universo, espaço-tempo, nós estaremos deuses como Ele. Só Ele sabe, mais ninguém. Era isso que está na Bíblia, né? Ô Carlos, a gente pode dizer que esses 7 raios são os 7 espíritos diante do trono do Pai e que eles se interagem uns com os outros e a gente pode materializar isso através das palavras que representam cada um? Não, os sete espíritos diante do trono são os espíritos planetários que mantêm um campo de evolução chamado planeta, enquanto os seres evoluintes daquele planeta não são competentes para manter o planeta. Entendeu? Quando eles são competentes, o espírito planetário sai e os seres daquele planeta mantêm o planeta. Por exemplo, os seres de Mercúrio, eles não têm mais espírito planetário porque os espíritos virginais de Mercúrio são competentes para manter o planeta Mercúrio. A mesma coisa acontece com Vênus. A mesma coisa acontece com Júpiter. A mesma coisa acontece com Saturno. A mesma coisa acontece com Urano. Mas não acontece nem com Marte, que ainda tem um espírito planetário lá, e muito menos com a Terra, que teve que ter, inclusive, uma ajuda extra do Cristo para ser o espírito planetário, porque nem o espírito planetário aguentou esse tranco aqui, entendeu? Tamanha bagunça que nós fizemos. Nós, seres humanos, bagunçamos o coreto. Né? Aliás, eu fiz uma palestra em São Paulo e falei isso, um cara lá da plateia falou que não, imagina, você acha que nós aqui bagunçamos o suficiente para... Falei, bom, então, eu falei assim, isso daqui está no ensinamento Rosa Cruz, isso daqui está no conceito, estou repetindo que está no conceito. Se você acha que nós não fomos competentes o suficiente para bagunçar o coreto, né? Então você está achando que o Cristo veio por outro motivo que não foi para nos salvar, né? Mas os 7 espíritos diante do trono são os 7 espíritos planetários, tá? Eles não somos nós, seremos nós. Por exemplo, você fala assim, quem é o espírito planetário de Mercúrio? São os espíritos virginais que evoluem no planeta Mercúrio, porque eles atingiram um certo estágio suficiente para manter, né, o planeta. Lembram que existe naquele livrinho, quando Cristo... Como sabemos quando Cristo voltar, um livreto que o Max Sennel fez, que ele diz lá o seguinte, a segunda volta do Cristo só ocorrerá quando uma quantidade suficiente de seres humanos tiverem evoluídos a tal patamar que sejam capazes de manter o campo de evolução Terra funcionando com seus N movimentos, né? Não é só movimento de rotação, translação, precessão, nutação, tem muitos mais outros movimentos do planeta que um espírito planetário tem que manter. Por quê? Porque não somos só nós que estamos evoluindo, né? Estão evoluindo aqui também outros seres, não é verdade? A gente sabe. E muitos seres que nós não sabemos, mas também estão evoluindo. Então, um campo de evolução, um planeta, é um sistema extremamente complexo, né? Então, um dia chegará em que acontecerá isso. Enquanto não acontecer, está o Cristo lá no centro do planeta, dando seu amor, sua vida e sua luz para manter todos os N movimentos do planeta funcionando para que seja campo de evolução nosso. Tá? Daí sempre vem a dúvida, né? Nós que somos da Terra, nós não conseguimos ir para outros planetas porque nós não temos a capacidade nem o corpo, nada para conseguir, mesmo que a gente conseguisse ir, a gente não conseguiria enxergar nada, vamos dizer assim, é isso? Eu sou mais radical. Nós não vamos para outros planetas porque nós não temos o que fazer no outro planeta, já que nem no nosso planeta nós conseguimos fazer alguma coisa direito. Entendeu? É por isso que a gente não vai para outro planeta. Porque se a gente não consegue, primeiro a gente limpa a nossa casa, primeiro arruma a nossa casa, para depois dar uma xeretada em outro planeta, né? Enquanto a gente não arrumar a nossa casa aqui, a gente não é digno nem de pensar em ir a outro planeta. Nós não somos dignos de pensar no planeta. Entendeu? Isso que está acontecendo na ciência material, a gente sabe qual é o objetivo. O
objetivo não é de ajudar, o objetivo é de conquistar, o objetivo é de enriquecer, o objetivo é de ganância, o objetivo é de fortuna, o objetivo é de poder, o objetivo é de fama, né? Aqueles poderes, os famosos 3 atributos que levam muita gente para a cristalização, né? Então, nós não somos competentes para isso. A gente tem que primeiro manter a casa aqui, ajeitar a casa, né? Ajudar as pessoas que estão na casa e não ficar querendo escafunchar os planetas, né? Porque com certeza absoluta isso não vai dar certo. Com certeza absoluta isso não dará certo. Porque para isso dar certo, o esquema de evolução tem que ser bem diferente do que hoje não é? Tipo, eu tenho que cuidar primeiro da minha casinha aqui, da minha terra. Eu não estou cuidando, aliás, ao contrário, estou destruindo-a, né? Estou destruindo cada vez mais o meu planeta. Se não fosse o Cristo resolvendo, os irmãos maiores, todas as noites, transmutando o que a gente gera de ruim em pensamentos e desejos. Gente, esse negócio aqui já tinha acabado, já tinha virado luas e mais luas, entendeu? Né? Estaríamos no nível dos nossos irmãos marcianos, ou pior do que eles, inclusive. Né? Então, é isso. Não tem como desenvolver qualquer corpo para ir, mesmo que tenha o corpo. A gente sabe, os irmãos maiores têm o corpo, mas eles não vão. Por que eles não vão? Porque tem que resolver o problema aqui. E o problema aqui é complicado resolver. Olhem suas voltas, vocês, e vejam qual foi o resultado da pandemia para muita gente. Nenhum. Piorou. Não adiantou. Entendeu? Então, o ser humano sofre, apanha, quase morre, e quando dá um respiro, volta pior do que era antes. É o que está acontecendo. Entendeu? Então, por aí você vê o trabalho que cada ser humano ainda tem a fazer à frente, né? E é engraçado também que a humanidade está chegando em Marte, né? Só que a gente talvez não tenha condição de reconhecer alguma vida lá, né? A gente está querendo atrapalhar lá o planeta, mas como cada forma de vida depende de várias condições, né? Talvez a gente não consiga reconhecer nenhuma. Não, de fato, gente, nós não vamos reconhecer nenhuma lá. E outra coisa, dificilmente um ser humano chegará em Marte. Não tem, para ele chegar em Marte, ele tem que, primeiro tem que ter um corpo de espírito de vida. Não tem um corpo de espírito de vida. A única possibilidade que existe pela ciência oculta, mas que nunca foi testado, é você sair do planeta Terra. A partir do momento em que você está no espaço interplanetário, você mergulha num transe profundo, mas tem que ter condições de manter o seu corpo denso numa situação de vitalidade o suficiente para ele poder sair do transe profundo. A hora que chegar lá na atmosfera de Marte, onde tem o mundo do pensamento, o mundo do desejo e o mundo físico, aí você tem corpos para funcionar nesse mundo. Teoricamente, se você consegue chegar lá, aí você é despertado lá para que você, com seus corpos, você funcione lá. Só que entre o planeta Terra e o planeta Marte, existe um espaço imenso que só existe material do mundo espírito de vida, que você não tem corpo. Então, como é que um corpo denso, um corpo vital, um corpo de desejos e uma mente, como é que funciona ou como se estabelece num lugar que não tem material para mantê-lo? Entenderam o que eu estou falando? Entenderam? Alguém entendeu? Não entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Isso é claro. Né? Então, eu estou num lugar que o meu corpo denso não pode funcionar porque não tem material para o meu corpo denso funcionar. Meu corpo vital não tem material para funcionar, meu corpo denso não tem material para funcionar, minha mente não tem material para funcionar. Como é que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer? Vai desintegrar, vai morrer, vai acabar. Entendeu? E como é que funciona isso? É a mesma coisa, por exemplo, imagina assim, você vai mergulhar. Você está mergulhado, você está lá embaixo da água. Aí você fala assim, eu preciso de oxigênio. Se eu não tiver oxigênio e tentar respirar a água, o que acontece comigo? Eu me afogo, vou morrer. Concorda? Por que eu vou morrer? Porque
A água tem oxigênio, na água, a água é H2O, pô. Mas as minhas condições físicas, químicas, não permitem eu tirar o oxigênio da água, como acontece com os peixes. Concorda? Então, é a mesma coisa. Eu tenho o meu corpo denso lá, eu tenho o meu corpo vital, eu tenho o meu corpo de desejo, eu tenho a minha mente. Então tá tudo ali. Só que eu estou num lugar dentro da Terra em que eu não consigo um elemento só que chama oxigênio para manter o meu corpo denso. Eu morro, eu me afogo. Entendeu? É a mesma coisa que eu estou no meio do fogo. Estou no meio do fogo, é a mesma coisa. No fogo eu tenho oxigênio. Senão não teria fogo, inclusive, né? Mas experimenta ficar dentro do fogo, você morre. Por quê? Porque você não tem a condição, temperatura necessária para manter o corpo denso. Então, tem vários lugares da própria Terra, por exemplo, quando você escala o Everest, tem gente que morre no Everest, porque não tem oxigênio. Fica extremamente rarefeito, a pessoa morre sufocada sem oxigênio. Então, se no próprio planeta que eu estou habitando, existem vários lugares na Terra que para eu ir, eu tenho que estar extremamente equipado, cheio de parafernália e não sei o quê, você imagina um lugar em que não existe material básico para manter esses corpos. Não vai dar certo. E eu estou torcendo de coração de que quando isso aconteceu, eu esteja indo do lado de cá. Eu esteja vivo do lado de cá para falar assim, nossa, olha, realmente aconteceu. Olha, os treinamentos Rosa Cruzes, batata. Puxa vida. Ou, poxa, não aconteceu. Peraí, deixa eu voltar a estudar e ler e conversar e perguntar para ver se alguma coisa passou, né? Mas, pelo que eu conheço e estudo, não vai dar certo. Ah, mas como é que o robozinho foi lá? Pô, peraí, o robozinho, ele é um negócio que tem já transe profundo e já tem corpo denso e só corpo denso. Não existe corpo vital, nem de desejo, nem de mente. Concorda comigo? Então, um corpo denso em transe profundo, como um ser evoluinte, que é o mineral, ele vai. Por que ele vai? Porque ele vem também, né? Asteroide baixa aqui, meteoro, vai e volta, cometa dá volta. Então, um ser com transe profundo no seu estágio evolutivo vai. Senão não iria os robozinhos, os foguetes, aquelas coisas todas. Agora, um ser mais complexo, né? Não sei, de repente vão fazer o seguinte, vamos mandar uma árvore. Como é que a árvore chegou lá em Marte? Ah, chegou assim. Agora vamos mandar um animal. E de repente, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Eu duvido que o homem, o ser humano mesmo, vai ser de primeira lá, de peito aberto e ir para Marte só antes desses experimentos. Eu sei lá, espero que não, né? Se para a Lua, que foi para a Lua, eles mandaram primeiro uma cadela, lembra disso? Um animal, né? Então, para os planetas, devem mandar outras coisas antes de ser do ser humano. Espero, né? Obrigado, Carlos. Você se investe muito mais, né, Carlos, na parte de fora do nosso planeta do que propriamente conhecer o nosso planeta. O espaço é estudado, nem se compara com o que é estudado sobre o oceano. Tem mais informação sobre o espaço. Eu acho, viu, Fernando, que tudo tá na intenção, entendeu? Se a intenção não é de fraternidade universal, não é de ajudar, não é de servir, não dá certo, né? Nunca deu. Se aqui dentro, no nosso dia a dia, não dá certo, você imagina isso expandido por um bem maior, né? Não vai dar certo. Ah, mas por que tu está fazendo? Está fazendo porque nós temos livre-arbítrio, não podemos fazer o que a gente quiser. Tanto para o bem quanto para o mal. Depois sofre as consequências, mas fazer a gente pode, né? Muito bem. Alguém ia falar? Você viu que interessante? Só eu começar a falar, já estourou o tempo. Assim. O que você acha que está acontecendo? O que é isso? Você está tirando foto? Gato, tu dentro da caixa. Sério? Quietinho dentro da caixa. Ela seria uma pessoa altruísta. Ela seria altruísta só por astúcia. Olhando. Saiu, entrou na caixa. Comeu, já dei comidinha. Olhando pra você, olhando. Não, esperou tirar foto. A Julinha falou assim, ó. Esperou tirar foto. Não, mas assim, ó. Sabe o que você faz? Tem que tirar esse coisa verde. Não tá feio, sim. Não, manda assim. Muito bem. Não, tirar mais Então chinelo. agora, né, Cortar deixa meu eu chinelo. voltar na apresentação. Isso. É, Não, tá bom.
Então, dessa forma, nós encerramos a 53ª reunião do Grupo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, do estudo do conceito, com o tema caos. E para encerrar a nossa reunião, eu agradeço a participação de todos e convido para a gente fazer a oração Rosa Cruz para encerrar aqui o nosso dia. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. Com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa luz. E na vossa também. Muito obrigada pela participação de todos.